Noite para todos aí que vieram aqui hoje nessa nossa quarta talk, nosso quarto bate-papo aqui sobre tópicos diferentes, né, relacionado a desenvolvimento no code, Webflow, né, hoje sobre gestão de projetos. E não sei para vocês, mas para mim é uma das talks mais esperadas aqui, né? Falei com o pessoal ali, o pessoal me disse: "Ah, tô louco para ver a talk da Sara e tal", todo mundo bem ansioso para ver o que vai rolar aí. Eu acho que tá todo mundo meio desorganizado, assim, Sara. E aí o pessoal tá querendo se encontrar aí, né? Sim. E a gente sabe que a vida de freelancer, né, autônomo ou que está iniciando uma pequena agência é realmente muito complexa, né? Principalmente no início, para a gente botar ordem na casa. Então, esse foi um dos motivos também que eu convidei a Sara, já acompanho ela aqui pelas redes sociais, né? Eu vejo o trabalho dela, ela trabalha só com a nata do desenvolvimento do Webflow ali, né? É um acesso realmente muito difícil ali chegar, né? Trazer essa profissional aqui para falar com a gente. Então, Sara, por favor, Show o de bola. microfone é todo teu. Então tá. Bom, gente, primeiro me desculpem, né? Estou falando com designers e eu fiz a minha apresentação no Canva. Bom, mas, né, eu quis fazer alguma coisa, é o que eu sei fazer, então espero que vocês gostem e me perdoem se verem algum problema, tá? Antes de eu começar, eu quero agradecer primeiro ao Rafa pelo convite. Muito legal e parabenizar por essa iniciativa. Porque, de forma geral, eu sempre trabalhei no corporativo e entrando nessa comunidade online, eu vejo que a galera já é mais colaborativa que o normal. Eu não estava acostumada a toda colaboração, seja pelo Instagram, enfim, rola muito engajamento, eu acho isso incrível. Mas tu ter um WhatsApp, né, seja um grupo do WhatsApp, seja em qualquer lugar, mas uma ferramenta que é realmente uma comunidade, que a galera compartilha, né, troca conhecimento, fazer essas organizações de toque, tudo isso a gente sabe que demanda tempo, é investimento, né? Mas acaba enriquecendo muito para várias pessoas, mesmo para quem fica quieto. Como eu comentei, muitas vezes eu não interajo, mas eu curto muito os papos que estão ali, eu aprendo com vocês. Então, parabéns, Rafa, por isso. E por todo mundo que está aqui hoje, né? Por estar dedicando o tempo de vocês a estarem aqui comigo. Muito obrigada, tá? Gente, então, antes de tudo, eu quero me apresentar direitinho para vocês. Opa! Ah, não. Primeiro, desculpa, na verdade eu quero falar o que a gente vai falar hoje, tá? Vão escrevendo aí o que vocês querem escrever, que a gente vai interagindo, tá? Vai ser uma coisa bem informal. Eu vou dar uma introdução sobre o assunto, tá? Claro, a gente não tem um tempo muito longo, um tempo mais curto, então não dá para ver tudo com profundidade, mas eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir para vocês. O que é gestão de projetos, afinal, né? Que a gente sabe que o básico a gente entende o que é, mas na prática, o que é gestão de projetos? Como que funciona a gestão de projetos para freelas, né? Porque tudo depende de quem está aplicando essas metodologias, né? No corporativo é diferente para quem trabalha sozinho. Então, o meu foco sempre é trazer conteúdo e conhecimento para quem trabalha sozinho e as ferramentas que são possíveis de uso, né? E as que eu prefiro, tá? As que eu mais gosto e por quê, tá? E depois, no final, eu vou fazer um comunicado especial. Bom, Sara Hu, né? Quem é a Sara? Vocês que nunca me ouviram falar de mim, eu sou uma pessoa que estou totalmente no background, tá? Então, tô no backstage, aliás. Eu sou uma pessoa que não estou aparecendo, não sou web designer, eu sou super iniciante no Webflow, mas eu quero contar como é que eu cheguei, né, até essa comunidade, a conhecer o Webflow, como é que isso aconteceu. Então, eu sou formada em comércio internacional, eu tenho MBA de marketing e moda, nada a ver, porque eu estava meio perdida, não estava curtindo a área. Mas eu trabalhei por 10 anos e no final dessa carreira, que foi em 2021 que eu troquei, foi muito bacana porque eu tinha uma carreira de uns 4, 5 anos já viajando pelo mundo todo. Então, eu representava o setor calçadista, eu trabalhei no grupo da Arezzo e depois no grupo da Grendene pela marca Melissa, e eu atendi os clientes na Ásia, na Europa, então eu viajava o tempo todo. Meu marido amava, inclusive, porque eu nunca estava em casa, ele podia jogar futebol o tempo todo. Só que veio a pandemia, né? Veio a pandemia, parei de viajar e eu já não gostei mais muito do trabalho, porque ficar no computador para atender os asiáticos na madrugada é uma merda, né? Aí eu pensei, putz, eu preciso de alguma coisa nova. Aí, em 2021, que eu conheci o Ive. Eu tô com meu marido, para vocês entenderem, o Ive é meio família para mim. Porque eu estou com meu marido, eu conheci ele no final de 2019, o Ive mora no Paraná, não conhecia ele. E quando eu troquei de área ali, que eu pedi demissão, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Mas eu tinha, né, uma boa organização financeira, eu pensei, quer saber, meu custo de vida é baixo, vou ficar um tempo e vou pesquisar.
E daí, acabou que o Ive veio aqui visitar a família, eu conheci ele, tô super contando pra vocês todas as histórias, hein? Mas, tipo, bem transparente para vocês me conhecerem realmente. E daí o Ive falou, bah, Sara, eu tô trabalhando numa área com uma ferramenta chamada Webflow, que é quente, tá dando muito dinheiro, a galera tá ganhando muito bem. Para quem fala inglês, para quem também não fala inglês agora, eu tô lançando meu curso, ou já tinha lançado, não fazia muito tempo. Dá uma olhada, vê se tu gosta e começa a fazer isso. Por que não, né? Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a entrar no Webflow, comecei a aprender a ferramenta. De novo, eu sou super iniciante ainda. Mas eu comecei a perceber dores que o Rafael hoje falou para mim e que eu vejo que é a maior parte de vocês, que é principalmente da gestão do trabalho, que é eu não tenho mãos para fazer tudo. Vocês são muito bons no que vocês fazem, mas vocês não conseguem fazer tudo muito bem, obviamente, como qualquer profissional, certo? Então, a expertise, a, expertise é o termo mesmo, está no design, está no desenvolvimento, e é difícil ser expert em todas as áreas. Então, eu vi aí uma oportunidade de trabalhar dessa forma, tendo conhecimento de mercado internacional, sabendo de fazer gestão de clientes, porque eu fazia vendas. Eu pensei, por que não explorar isso dentro dessa comunidade? Aí, como eu falei, eu sou uma stalker. O que eu fiz? Inclusive, isso para a Nara. Nara, isso é dica quente, tá? Que eu já coloquei lá no grupo. É uma coisa que parece ser simples, mas realmente dá resultado. Seja uma stalker. Pega toda essa galera do grupo, principalmente os que mais interagem. Essa galera que a gente fala que é referência, que é o Ive, que é o Diego de Oliveira, o JP, o Rodolfo. Segue essa galera, o Rafael, toda a galera que tá aqui, segue e realmente troca ideia, sabe? Faz pergunta, porque essa galera é muito aberta e, eventualmente, surge oportunidades de uma interação maior, que foi o que aconteceu com o JP para mim. O JP estava vendendo um curso, eu acho que eu comprei curso, sim, acho que comprei um dos cursos dele, e daí ele colocou assim, vou fazer uma mentoria gratuita para 10 pessoas, quem se inscrever primeiro. E eu falei, quero, né? Eu estava meio que no tempo livre, consegui um horário com ele. E quando eu fui falar com ele, eu disse, olha, JP, eu sou extremamente iniciante, eu não entendo nada de web design, porém eu tenho experiência no mercado internacional. Não sei como é que tá o teu atendimento, se tu tem, né, vontade de fazer uma parceria, mas eu adoraria trabalhar para ti, pelo menos de início, pode até ser de graça, para que eu consiga aprender, né, contigo o que tu tá fazendo e eu consiga organizar os teus processos. Gente, começou assim. Eu comecei esse project manager assim. E daí ele falou: beleza, Sara, já tô pensando realmente em escalar meu negócio. Eu preciso de pessoas que me ajudem, que me dêem mão em algumas coisas que me dão trabalho. E eu comecei. Aí eu comecei a atender os clientes dele, comecei a fazer os e-mails, comecei a marcar os calls, comecei a apresentar o portfólio dele, comecei a fazer ao longo do tempo, né? Ele foi pegando confiança, foi ajudando a criar as propostas. Basicamente, uma project manager bem completa, com algumas funções extras de financeiro e tudo mais, mas foi assim que eu comecei e a gente teve uns resultados bem interessantes. Depois, isso foi em 2022, tá? Eu comecei no Webflow 2021, conheci o JP no início de 2022, a gente já começou a trabalhar ali, acho que em março. Fiquei com ele agora até o mês passado, e daí eu recebi uma proposta para entrar numa agência francesa chamada Influence Society. E por que eu consegui essa oportunidade? Porque o Yves chegou para mim e falou, Sara, tô ficando sem mãos em alguns projetos e tal, tô deixando eles passar, como acontece com todo mundo, para vocês verem, né? Ele é expert, mas ele também trabalha na FinSuite, né? Então, chega uma hora que a gente já não tem mais mãos para atender os clientes. E ele falou, se eu tivesse uma project manager, eu acho que me ajudaria, porque essa parte de falar com o cliente, fazer lá, demanda tempo. Quem sabe vamos fazer um teste. E a gente fez um teste, deu super certo, e daí, esse cara aqui, essa Influence Society, que é cliente da FinSuite, estava precisando de um novo Project Manager. E daí ele lembrou de mim, né? Porque a gente fez um trabalho juntos. E isso vale para qualquer coisa, porque eu sempre dou essa dica, sabe? De tentar fazer parcerias, porque as pessoas lembram do nome de vocês. E daí, ele acabou me indicando e eu entrei. Então, é uma agência super legal, enfim. E agora eu sou o Project Manager deles e continuo fazendo para alguns web designers. Poucos ainda, porque eu estou me acostumando com a vibe do trabalho, o volume e tal. Mas eu ainda tenho dentro de mim essa necessidade de querer ajudar a galera a se organizar, porque eu sei o quanto é angustiante. E tem uma coisa muito importante: quanto que fica na mesa? Sabe? Quanto dinheiro que vocês deixam de ganhar por não conseguir se organizar? E não quero que exista culpa nisso. Isso é completamente normal. Mas
Às vezes fazer tudo sozinho realmente é muito difícil. É muito difícil. Então, eu quero trazer para vocês algumas ferramentas que dá para são simples, são básicas, mas a gente às vezes acaba não usando porque não sabe como usar, mesmo assim, por mais que seja básica, ou por falta de costume, ou falta de consistência. Então, eu não vou trazer nada extremamente mirabolante para vocês, mas eu vou trazer coisas que funcionam, porque eu já atuei com esses profissionais e super funcionou, e eu tenho certeza que vai trazer resultado para vocês também, tá? E outra coisa, se vocês sabem quem é esse cara aqui, vocês ganham uns pontos comigo, tá? Que se vocês não sabem, vocês perdem, porque é a melhor série de comédia da vida. Quem sabe o nome, escreve aqui nos comentários. Então, gestão de projetos. Gestão de projetos serve para escalar e fazer mais dinheiro. É assim que a gente tem que ver. Não é simplesmente para organizar, sim, é para organizar, é para, né, tem várias coisas que podem acontecer através da gestão, mas é principalmente para a gente ter essa visão de escalar e fazer mais dinheiro. Ou seja, pegar mais clientes. O que é, então, a gestão de projetos? É um sistema de organização, monitoramento e entrega de projetos que influencia diretamente no sucesso. Ou seja, a maneira como tu vai lidar com aquele projeto é, né, vai interferir no sucesso dele ou não. Ou seja, tu vai conquistar esse cliente para ter novas oportunidades ou não. Se for uma bagunça, o cliente não vai querer trabalhar contigo de novo. Ai, Henrique, te amo! Michael Scott, melhor série da vida, The Office, por favor, assistam. Para quem que é gestão de projetos, gente? É para quem quer escalar um negócio, não interessa para quem quer. Pode ser para o corporativo, como eu falei, pode ser para um freela, não interessa, mas é para quem quer escalar, quer organizar, padronizar, escalar. Como? Com ferramentas e metodologias que são adaptadas para o negócio. Ou seja, de novo, a gente está aqui hoje num encontro com várias pessoas e tal, então várias pessoas de repente também trabalham de maneiras diferentes. Não sei se todo mundo trabalha com web design, ou web development, ou só design, ou não sei. Mas o ideal é pegar as ferramentas e adaptar para exatamente o jeito que tu trabalha. E tem algumas técnicas para isso. De forma geral, a gestão de projetos é tipo academia. É simples, mas ninguém quer fazer. Só que precisa ser feito. Então, o que é o Project Management? É a produtividade mais o controle do teu projeto, tá? De tudo que tu vai entregar para o cliente e que vai te gerar mais dinheiro. Keep it simple. Então, eu sou super fã de não ficar inventando a roda, ficar, porque tem que fazer 1 milhão de coisas super complexas. Não precisa. Os clientes não querem isso. Eles querem uma clareza, eles querem uma transparência. Principalmente, eles não querem ficar boiando e nem ter como é que posso falar? Oversharing, né? Que é quando a gente fala coisas demais para o cliente, a gente mais confunde ele do que auxilia no andar da carruagem. Então, 3 pilares super importantes da gestão de projetos. É a conexão, planejamento e execução. O que é a conexão? É como tu vai se encontrar com o cliente. Ou seja ele, né, veio até ti, seja uma prospecção, não me interessa. É a maneira que o primeiro ponto quando tu encontra o cliente, tá? Isso aqui também faz parte da gestão, também tem que ser organizado. Porque aqui a gente tem geralmente já uma apresentação do negócio, seja um portfólio, seja um site, né? Seja, não interessa como vocês têm o formato, mas vocês também vão ter a metodologia. Então, isso vai ter que ser desenhado. Como é que eu faço sempre essa apresentação? Eu faço reunião? Não. Gosto de mandar por e-mail. E outra coisa que é super importante, tá? Não existe uma regra. Trabalhando agora com esses profissionais, JP, o IV, já trabalhei com outros também, eu vejo que cada um tem um jeito. Alguns gostam de trabalhar mais devagar, mais tranquilo e menos contato com o cliente. Outros gostam de trabalhar com mais agilidade. Então, isso tudo não quer dizer que está errado, que está certo, só significa que vocês, de alguma forma, vão ter um funil. Vocês vão categorizar o cliente que vocês vão atender. Então, aquele cara que quer tudo para ontem, por mais que ele dê uma bolada para vocês e fosse ser interessante financeiro, talvez não bata com o perfil de cliente que vocês querem atender. Então, nessa parte de conexão, eu sempre faço também uma ponta comercial, que é entender como que tu vai atender esse cara conforme o teu posicionamento, tá? Então, como que tu quer que o cliente te veja? Outra coisa, sondagem do tipo de cliente, é isso que eu tô falando agora. Vocês vão entender se é um cliente que vocês querem atender, se é um cliente que vai, se tu tem vários tipos de pricing, né? Então, é um projeto a curto prazo, um projeto médio prazo, longo prazo.
Na sondagem, que seja por e-mail ou por um call, tu já vai entender o tipo de cliente. E isso vai auxiliar na criação da proposta e aprovação da proposta. Algumas pessoas, de repente, vão me olhar e falar, Sara, mas isso aqui não tem nada a ver com a gestão de projetos, isso é a parte comercial que vem antes. Muito pelo contrário, está tudo conectado. Depois vocês vão entender quando eu vou falar sobre a questão de padronização. Planejamento. O que inclui aqui a gestão de projetos? É o ter um onboard claro, específico e padronizado todas as vezes com as entregas, ou seja, exatamente com o que vocês vão passar para o cliente, né? O que vai incluir esse projeto. O cronograma, datas certinhas de cada entrega, com espaçamento, com flexibilidade, de forma inteligente para que vocês não se atrapalhem. Orçamento. Então, quanto que vai ser esse projeto? Deixando claro, de novo, já na proposta, mas aqui de novo, o que tem extra, o que entra numa revisão de entrega de website. Tudo isso faz parte da gestão, porque no final das contas, é geralmente o gestor ou o freela que faz a sua própria gestão que vai ter que mostrar para o cara, ó, esse aqui é o combinado, aqui está a organização do que a gente alinhou. Então, isso faz parte também. Canais de comunicação. Então, na parte do planejamento, é quando a gente decide como que a gente vai fazer a comunicação com o cliente. Então, como é que vai ser essa dinâmica que já está na execução? Como é que eu vou passar para ele todas as atualizações? E onde que eu vou criar esses canais? Depois eu vou mostrar quais que são os meus preferidos. Mas isso aqui é extremamente importante, porque vocês sempre vão ter os mesmos canais. Sara, o cliente não gosta de usar o Slack. Eu sempre uso o Slack, mas ele quer fazer pelo WhatsApp. Se é um cliente interessante, se é um cliente que vocês querem reter, flexibiliza, não tem problema. Os padrões, eles servem para a gente escalar, organizar, mas não enrijecer, tá? Porque, claro que a gente vai sempre fazer exceções quando o cara é um investimento interessante, porque aquele cliente pode trazer mais projetos, entende? A gente não pode ficar muito duro, é assim, 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 e não consegue fazer diferente. Mas isso ajuda a gente a alinhar a cabeça e pensar menos no que não precisa ser pensado, já que toda vez vai ser igual. E daí a execução, tá? Então, depois que a gente tem essas partes acontecendo, a gente tem a parte da execução. Então, a gente coloca em prática a dinâmica dos follow-ups, né, de acordo com o cronograma estipulado, a dinâmica da comunicação, cria o canal no Slack, cria um grupo no WhatsApp, faz um e-mail padronizado, dinâmica de gestão, que é alimentar daí a ferramenta que vocês vão escolher para colocar lá passo a passo. Se vocês usarem alguma, senão vocês podem usar um e-mail, depois eu vou mostrar também que é possível. E termina com a questão da entrega e off-board, certo? E daí, o que vocês colocam nesse off-board? O contrário do on-board. A gente vai colocar os add-ons. Então, o que mais vocês podem oferecer para esse cliente para fidelizar ele? Né? O que vocês têm ali ainda na carteira de vocês que vocês podem manter esse cliente? Ah, Sara, eu não faço manutenção, eu não gosto de cliente com um projeto longo, e eu não gosto de fazer off-board. Não tem problema. Um simples e-mail agradecendo a oportunidade, né? Falando que quando ele precisar de novo, nosso projeto, isso faz toda a diferença. São estratégias comerciais básicas de comunicação, mas que fazem as pessoas prestarem atenção em vocês. Então, off-board ele é extremamente essencial, por mais que seja somente um e-mail de agradecimento, tá? O que tudo isso aqui traz? Isso vem através do quê? Padronização e automatização. O quanto mais vocês puderem padronizar o processo de vocês, e tudo que eu falei aqui a gente consegue padronizar, melhor. E quanto mais a gente puder automatizar, também, tá? Ou seja, Sara, e-mail não tem como padronizar, cada cliente é um cliente e tal. Beleza? Mas vocês vão ter um e-mail base. Aí, esse e-mail base, vocês vão editar com o nome do cliente, com as informações de cronograma, mas vocês têm que ter uma base. Vocês não podem, toda vez que chega alguém, escrever um e-mail do zero. Toda vez que chega alguém, escrever o onboard na mão. Isso já tem que ser algo que vocês têm de fácil acesso. Vai facilitar, vai encurtar o tempo e vai ajudar a escalar. Aqui eu quis trazer os primeiros passos, tá? Então, as primeiras coisas que a gente tem que pensar para essa questão de padronização e essa questão de automatização. Então, no início da gestão de projetos, tá? Então, se vocês estão contrataram alguém, tá? Para ajudar vocês. Ou vocês estão vendo o negócio de vocês para padronizar, a primeira coisa é desenhar a jornada, certo? Ou seja, como que geralmente o cliente vem?
Ah, Sara, ele vem de diversas formas, não tem problema. Tu coloca lá de diversas formas. Ele vem pelas redes sociais, ele vem por e-mails, ele vem por, sei lá, o portfólio, o website. Aí tu identifica as padronizações, tá? Então, beleza. Todos os caras que vêm pelas redes sociais, depois, se vocês quiserem, eu posso mandar essa apresentação também lá no grupo, tá? Mas, claro, fiquei à vontade de fazer anotações, mas eu posso mandar. Cada um desses clientes que chega, como que vocês comunicam? É sempre igual? Você sempre tem a mesma resposta ou não? E se não é a mesma resposta, por que que não é a mesma resposta? Ah, Sara, porque um vem pelo portfólio, é um tipo de cliente, o outro vem pelas redes sociais. Não, beleza. Mas existe formas de padronizar de jeito simples também a mesma comunicação. Então, é isso que eu quero trazer para vocês refletirem sobre isso. Por que que eu estou respondendo o cara que vem do website de uma maneira diferente do cara que vem do Instagram? Será que não poderia ser igual? E isso requer tempo. Então, uma coisa que eu queria falar, eu esqueci de falar no início, mas é super importante. A gente está num momento agora, de final de setembro, que é perfeito para a gente começar a organização, principalmente de gestão de projetos, para 2024. A gente começar a se organizar para entrar no ano de uma maneira diferente. Porque daí vocês têm outubro, novembro e dezembro para começar a desenhar isso e colocar em prática, para ver se realmente funciona, sabe? Dar uma ajustada, refina aqui, porque, de novo, nem tudo funciona para todos. Mas é assim que vai acontecendo. Tem que tentar padronizar. Outra coisa, criar POP. São os arquivos de padronização, né? Que é isso que eu falo. Então, é um guia, é um e-book, tipo um doc, né, no caso. É um manual. Então, manual de atendimento do cliente. E quando vocês fazem isso, vocês fazem como se fosse assim, eu vou preparar como se eu estivesse explicando para alguém como funciona o meu trabalho. Se eu contratar um estagiário amanhã, ele tem que olhar isso aqui e ele tem que entender como a gente aplica. É assim que a gente cria esses documentos. É de uma maneira simples e sempre pensando o que aqueles 5 Ws, né? Que é why, who, blá, blá, blá. Então, é o que, quem, para quem, como, quanto, onde. Então, cliente vem da onde, que tipo de cliente, quanto que esse cliente está disposto a pagar, qual que é a faixa desse cliente. A gente começa a fazer um afunilamento de cliente, que sim, lá na proposta vocês já vão olhar isso, mas para a gestão também. Porque se for, por exemplo, tá, um cliente de curto prazo, vocês vão usar a padronização, mas, de novo, vocês vão adaptar algumas coisas. Ou seja, talvez vocês consigam fazer a gestão somente por e-mail e não há necessidade de colocar num software de gestão. Se for um cliente mais longo, sim. Então, de novo, tudo depende do posicionamento de vocês e como vocês vão adaptar a gestão a cada tipo de cliente. 4 coisas que são extremamente importantes e decisões fundamentais, tá? Gestão. Qual que é o software que vocês vão usar para colocar essas tarefas, tá? Uma coisa que ajuda muito na gestão de qualquer projeto e no sucesso de entrega é abrir tarefa por tarefa. Eu uso o ClickUp, tá? Eu amo o ClickUp, eu acho ele fácil. No início, quando eu comecei, eu achei extremamente confuso, horrível, muita coisa, e eu aprendi a mexer. E eu tornei ele simples, pro meu jeito de trabalhar, e eu simplesmente amo agora, porque eu não esqueço nada. E eu consigo colocar lá quem são as pessoas que visualizam. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O Ive. Quando eu trabalho com o Ive, eu tenho um espaço no ClickUp, que é eu e o Ive, onde ele olha todos os projetos dele, o andamento dos projetos. E eu tenho um espaço que sou eu e o cliente. Se o cliente quiser usar o ClickUp, tá? Então, de novo, aquilo que eu falei, sem enrijecer. O meu processo é assim, mas se o cliente quiser trabalhar direto pelo Slack, eu faço, tá? Mas eu tenho padronizado os dois processos, ou seja, se ele quiser no ClickUp, eu não tenho que começar do zero, oi, cliente, blá, blá. Não, eu tenho já o textinho, exatamente como eu vou mandar lá, que é praticamente o que eu vou fazer no ClickUp. Só que no ClickUp eu vou abrir mais as tarefas, tá? Para ele entender o que está acontecendo ali. O Trello ele é bem bom para trabalhar com os blocos. Eu hoje não uso, já usei, mas ele é interessante também. Ele é um visual limpo. O Asana eu não conheço, sei que bastante gente usa, mas também é uma ferramenta bem interessante, né, pelo que eu sei. E, de novo, o e-mail, que é a maneira mais simples, mas também efetiva. Não recomendo quando o cliente é muito grande, quando o orçamento é muito maior, porque daí não se torna tão profissional. Mas, de novo, clientes de curto a médio prazo, não tem problema.
desde que vocês façam as padronizações. Porque daí, assim, ó, além de tudo, fica mais bonito, fica mais clean, fica mais transparente, o cliente não se sente enganado, faltou informação, tá tudo ali. E, ao longo do tempo que vocês vão mandando esses e-mails, vocês vão percebendo que o cliente fez uma pergunta que vocês não colocaram. Vocês disseram, putz, isso aqui é super importante. E daí vocês vão refinando o e-mail até chegar na fórmula perfeita de comunicação de vocês. A ferramenta de comunicação, super importante, porque é a ferramenta que tu vai trazer pontos urgentes ao cliente, tá? Ou, de novo, se o cliente não quiser a ferramenta de gestão, vocês usam somente essa. Eu geralmente uso as duas. Aqui ficam as tarefas, tá? Projeto aberto por tarefas. Aqui ficam comunicações rápidas e urgentes. E também eu trabalho com Webflow designers, né? Então, quando fica pronto, por exemplo, um staging link, né? O .webflow.io, né? O link gratuito, a gente manda pelo Slack, oi, fulano, olha só, está lá no ClickUp, segue a tarefa, mas aqui também segue o link para que você já consiga fazer uma revisão e dar ok. Beleza? Beleza. Tem gente que usa o Teams, né, da Microsoft, o Discord, que eu acho bem confuso, mas também o e-mail. De novo, e-mail entrando aqui, simples, direto, se bem feito, se bem bonitinho, bem organizado, com as informações necessárias, ele super funciona também. Depois a gente tem a organização, isso aqui é extremamente fundamental, tá? Que é onde o cliente vai compartilhar as informações dele para a criação do projeto. Quando eu faço o onboard, para vocês terem uma noção, eu já crio tudo isso aqui. Eu chego para o cliente, eu tenho, de novo, um e-mail padronizado, que eu digo, olá, Rafael, tudo bem? Primeiramente, agradecemos a confiança no nosso trabalho, estamos super empolgados em estar né, colaborando contigo nesse projeto e temos certeza que vai ser sucesso. Por favor, neste link, eu coloco ClickUp, está o nosso canal de comunicação das tarefas. Aqui está o canal de comunicação no Slack. Aqui está o link do Google Drive, onde você vai encontrar as pastas separadas para cada um dos processos que a gente precisa. Então, vai ter ali os assets, né, as imagens, vai ter a pasta do conteúdo, que é do doc, do copywriting, vai ter a pasta dos vídeos. Enfim, eu já separo, eu tento fazer o mais moído possível para o cliente. Porque a gente sabe que os clientes são tem dois tipos de clientes, né? Na verdade, tem os inteligentes também, né? Que horror, eu ia falar, né? São os perdidos. Não, mas a maioria são os perdidos que não sabem como te entregar, ou não sabem fazer, ou tem preguiça. E tem os malandros, que até sabem, mas eles querem que tu faça tudo. Então, assim, quer saber? Padroniza isso aqui também. Faz sempre as mesmas pastas, cria né, uma base, sempre só copia, duplica, coloca o cara com acesso e tá feito. Ele simplesmente precisa fazer a parte dele, que é carregar lá para dentro. E daí o legal é que, além de tudo, no ClickUp tem um espaço que tu consegue colocar todos os links também. Então, o cliente, ai, Sara, me perdi. Lá no ClickUp tem todos os links. Sara, tô no Slack, não sei entrar no ClickUp. Também dá para botar todos os links no Slack. Ou seja, eu uso praticamente a mesma comunicação de onboard, digamos assim, em todas as ferramentas, tá? Então, aqui o cliente consegue abrir as tarefas, aqui ele consegue ver tudo que foi combinado, né, de forma geral, e aqui ele consegue ver tudo que foi compartilhado. No mundo ideal, o cliente usa somente ClickUp. Eu já trabalhei com cliente assim, é maravilhoso. Eles, inclusive, comentam lá, fica tudo na mesma thread. Só que isso é muito mais avançado, é para um cliente mais acostumado com a ferramenta. Então, talvez a gente não consiga esse cliente logo de cara, talvez sim. Mas é uma forma interessante da gente até se mostrar profissional, saber que a gente sabe trabalhar com ferramentas avançadas, oferecer esse tipo de serviço, né? E a execução é a última parte que combina tudo isso, tá? Que é saber fazer os follow-ups, combinar com o cliente, seja bi-weekly, não é bissemanal, esqueci o termo, tá? Mas é a cada 2 semanas, semanal ou somente por e-mail. Isso vai da preferência do cliente. Eu gosto geralmente de fazer uma reunião por semana. De novo, eu sou a gestora de projetos, então eu tenho esse tempo. Eu sei que vocês não têm. Então, esse combinado, como que vocês vão fazer, é naquela hora do onboard. Falar para o cliente quais as preferências, mas tentar empurrar para ele a dinâmica, a rotina de observar aqui onde vocês estão preenchendo, porque ele já vai ter uma noção de como que está o andamento de cada uma das coisas que vocês estão fazendo. E
Deixa eu falar uma coisa que eu não acreditava muito quando eu trabalhava no corporativo, quando chegava alguém e falava para mim, ai, é muito fácil falar, a gente tem muita coisa, como é que eu vou ensinar o cliente? Eu estou aprendendo agora, cada projeto que eu faço, a fazer um pouco de educacional com o cliente, digamos assim. Que é mostrar para ele como eu trabalho e por que isso vai facilitar para nós dois. De novo, muitos clientes são difíceis, ou não são flexíveis, ou não querem fazer isso, simplesmente querem que tu mande ali no WhatsApp, bagunçado, de qualquer jeito. Mas se de início vocês falam, ó, eu trabalho dessa maneira, tu vai ver que é super fácil, é só clicar aqui e tal, ou eu te mando ali no Slack direitinho, como se fosse um WhatsApp, ou no WhatsApp, enfim. Mas uma coisa que tu faça de uma única vez e não fique trocando ao longo do projeto, que é isso que geralmente nos enlouquece, vai ajudar muito vocês já, tá? E sempre seguindo o cronograma. Então, cada vez que eu mando alguma coisa, eu repito o cronograma e eu dou uma riscada, ó. Fase 1, nessa fase 1 entra tarefa X, 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 X. Está aqui entregue. Fase 2, tarefas X, X, X. Está aqui entregue. Ou, essa aqui não está entregue por quê? Então, lá, entrou para fase 3. E assim vai indo. Claro, depende da quantidade de etapas, né? Mas isso é uma coisa também bem interessante. Tu dividir por etapas de entrega, exatamente quais as tarefas, subtarefas na macro. Ou seja, vamos fazer o design fase 1, o que entra no design? Ah, entra a wireframe no Figma, entra a adição dos assets, entra a tipografia, sei lá, né? Aí, quando tu entrega para o cliente, fala, ó, eu estou te entregando, tá aqui o link, nessa fase 1 foi isso que combinamos, tá? Entregue isso, 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 isso. Ó, o juiz, é uma reunião rápida para atualizar o cliente, alguns são uma mensagem por WhatsApp também generalizada no caso de um cliente. Isso aí, juiz. É entender, por isso que eu estava comentando, né, a questão do entender a jornada de vocês, porque talvez vocês tenham mais clientes menores, né? E daí um volume maior. Talvez vocês tenham clientes maiores, aí um volume menor, mas é praticamente a mesma padronização adaptada. Então é isso que vocês têm que entender, o que funciona, e daí, por mais que seja um cliente pequeno, tu padroniza o processo de todos os clientes pequenos. E outra coisa que é super importante, a questão do budget, tá? Então, a questão do orçamento, tá? Quando tu faz gestão de projeto, ajuda muito a gerir o projeto em questão de orçamento. O que é o orçamento? O orçamento não é só a grana que o cara vai te pagar, é o quanto ele está te custando de tempo, porque tempo é dinheiro. Ou seja, quando tu tem um projeto com bastante gestão, você vai saber demais para de organizar, realmente. Que bom que tu gostou. Então, assim, ó, por que tudo isso vai influenciar na questão do orçamento? Por quê? Se tu tiver bem organizado, o cronograma, as entregas, o tempo de cada entrega, explicado para o cliente como é que funcionam as revisões, né? Quantidade de revisões e tudo mais, isso vai ajudar ele a não extrapolar o tempo pedidos e ficar tipo, colocando tarefas a mais que não estavam no orçamento. Aí vocês também têm muito argumento, né, para explicar para ele, olha, Rafael, tu me contratou para fazer um site, tu não me contratou para fazer um site estático. Tu não me contratou para fazer um e-commerce, né? Como pode ver aqui, o nosso orçamento é X, dá uma olhada no cronograma, não está incluso. Posso fazer? De repente, tu sabe fazer, sei lá. Então, posso fazer, mas isso vai incluir um orçamento extra. Posso fazer o orçamento extra para ti? Ponto. Aí tu consegue começar a ter um pouco mais de controle do teu projeto também. Porque quando a gente não tem essa organização, o cliente fica perdido e ele ganha ênfase, não, ele é embasamento em dizer que, mas não foi isso que eu entendi. Mas eu tava esperando que fosse fazer mais. Isso é a melhor forma da gente, de fato, deixar claro que vai ser entregue e não extrapolar. Aí, claro, de novo, né? Vamos fazer algumas exceções. O cliente é bom, ok, isso vai conforme a estratégia de vocês. Mas é principalmente para proteger vocês, tá? Uma coisa que eu queria falar, tá, de primeiros passos também é, por exemplo, tá, quem trabalha com Webflow. Nessa agência que eu tô trabalhando agora, a gente usa uma ferramenta muito legal chamada UserBack, que tu copia o código, tá? É uma integração, na verdade. Coloca lá no footer e ele cria um negocinho chamado feedback, que tu recebe os feedbacks do cliente direto na página, tá? Então, a gente está filmando essa gravação. Tá filmando essa gravação? Bom, a gente está gravando essa reunião. Estamos gravando. Tá, então eu não vou mostrar. Mas
Depois eu mando pra Pode você. mostrar no final, quando a gente parar de gravar, de repente, se quer Tá, mostrar alguma pra vocês coisa, a verem gente deixa pro final. isso, então tá. Porque só porque é, né, questão de cliente, então, mas super interessante. E agora o Webflow, né, lançou a questão dos feedbacks ali. Isso aqui facilita muito. Isso aqui, inclusive, dá para pular várias etapas, tá? Por que eu tô falando especificamente é que se vocês souberem usar essa parte de feedback, já ajuda a não ter nem o próprio ClickUp. Você pode fazer tudo direto na ferramenta. Então, isso aqui é muito importante. Eu não tentei ainda usar o Webflow, que eles liberaram agora. Antes era meio engessado, não era para todos e tal, né? Parece que agora é para todo mundo. Eu ainda não testei, mas é importante para pular algumas etapas para facilitar um pouco o caminho, né, dessa jornada de entrega para o cliente e comunicação. Aí tem o Slack também, né? Então, ou seja, eu já falei lá antes sobre a questão de como se comunicar rápido com o cliente. Então, sempre. E outra, tem aplicativo disso. Eu sou fã de tudo que tem aplicativo, porque a gente sabe como é que é a nossa vida, a gente tem agenda flexível, a gente trabalha na madruga boladona, mas às vezes durante o dia a gente tem que ir ao médico, né? E não tem coisa pior. Eu fico muito agoniada por ser gestora de projetos, de ver uma mensagem que eu perdi por muito tempo. Eu sempre tenho os aplicativos no celular. Porque daí, se eu tô no ClickUp, por exemplo, eles nem sabem se eu tô no dentista ou se eu tô na academia. Eu simplesmente consigo responder ali, sabe? Se é uma coisa urgente, principalmente. Claro, o Webflow, ele ainda nos limita ali um pouco, então o celular não dá para fazer, mas já cansei de publicar projetos live, porque foi aprovado o design, mas não estava live ainda. Eu entrei pelo Webflow no celular, publiquei. Claro que isso aqui daí no caso do browser, né? Não é um aplicativo, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tentar trazer tudo de uma maneira mais prática, mais fácil acesso e que dê menos trabalho para vocês, por mais que eu sei que pareça muita coisa a questão da padronização, vocês vão fazer isso uma única vez. E depois vocês vão refinar. Ó, o Jardel trouxe uma coisa legal. Delicinha também para feedback, gera tarefas e cliente comenta na página. Boa! Eu vou clicar aqui para guardar para depois. Muito obrigada. Eu adoro essas ferramentas, eu amo, amo, amo de paixão. Porque também tem um monte de gente lançando, um monte de startup, lançando um monte de coisa gratuita, que tá aí na palma da mão, tipo o próprio chat GPT, né? E a gente tem que fazer uso disso, gente. A gente tem que aproveitar plano free para trabalhar bem. Isso aí. E o próprio Userback, se eu não me engano, também tem um plano free bem bom. Tudo que eu falei para vocês agora também são coisas que eu uso de forma gratuita. Eu não pago nada premium, tá? Nada. Tenho vários clientes, aí eu dou um jeito, eu crio uma conta e tal. Enfim, eu tento trabalhar da melhor maneira possível e de forma gratuita, tá? E Google Doc, para aquele cliente que ainda tem um pouco de dificuldade, né, com uma automação, com um aplicativo e tal, o Google Doc também funciona. Qual que é a dificuldade do Google Doc, tá? Qual que é o problema do Google Doc? De novo, se eu puder desenhar para o cliente, eu desenho. Então, quando eu mando para um cliente um Google Doc, que eu já sei que ele não sabe usar o resto, eu já mando exatamente como eu preciso. E eu não deixo ele bolar como ele está afim. Primeiro, porque geralmente eles mandam quando eles querem, né? Mas é isso aí. Tipo assim, eles mandam quando eles querem, porque eles não entenderam o que precisava, ou mandam umas coisas muito tipo, em vez do título com o parágrafo juntos do mesmo, eles mandam um título e o parágrafo do terceiro item. É umas coisas muito absurdas. Mas tudo bem, de novo, não é o trabalho deles saber disso. Ele está te contratando para fazer isso. Dê o mais mastigado possível para o cliente sempre. Isso vai ajudar demais. E essa mastigação que eu estou falando tanto é a tal da padronização. Estou chegando no final já e vamos comentar, porque eu não trouxe muitas coisas, mas eu quero trazer uma surpresa para vocês. Ai, nossa, que surprise! Não, olha só. Há muito tempo, tá? Eu venho pensando em criar um infoproduto. Primeiro porque eu quero testar ganhar milhões na internet. Não, brincadeira. Eu queria criar um infoproduto na real mesmo, porque eu sigo muita gente de fora e eu vejo que tem tantos freebies legais, sabe? Tantas comunidades que se ajudam. E eu vi na comunidade do Rafael essa oportunidade, claro, obviamente, de um dia ganhar dinheiro, mas não é essa a grande questão, mas de fato gerar algo de valor que ajude alguém. E hoje nós conversando, inclusive, eu e o Rafa, eu mencionei como eu gostaria de atender vários designers. Eu não consigo, porque de fato dá muito trabalho, né? Eu já sei, vocês sabem, então eu tenho uma limitação e hoje eu estou com aquela agência ali também que me consome bastante tempo. Por isso, inclusive, eu estava falando, né, que eu acordo super cedo, porque para atender o horário deles lá, eu tenho que estar às 6 horas da manhã acordada, nem sempre, né? Mas às vezes para dar uma agradada também. Então, o que eu estou pensando em fazer, tá?
A surpresa, que a gente falou, inclusive, lá no grupo, é que eu quero criar esse infoproduto, que seria um workshop parecido com o que a gente está fazendo aqui, mas de fato fazendo as coisas, colocando as coisas em prática. É eu criando e-mail com vocês, mostrando vários exemplos de e-mail para cada tipo de cliente, mostrando de fato como se alimenta a ferramenta, como que ela funciona, como que eu faço, como que eu, o que eu coloco lá e o que eu não coloco lá que não precisa, como que eu falo com os designers, que isso pode ser bom para vocês, com o gestor, ou, enfim, daqui a pouco, se vocês quiserem até treinar alguém para ajudar vocês como gestor, né, de projeto. Entregar um e-book que seja um checklist, sabe? Fazer coisas assim padronizadas de novo. É padronizar o meu trabalho, que na verdade já existe, de certa forma, com esses profissionais que eu trabalho, mas eu acabo, né, adaptando para cada tipo de projeto. Só que é incrível, se eu já tenho isso pronto, por que não compartilhar? E qual que é a minha ideia? Como vocês estão aqui hoje, de novo, super grata, né, pelo tempo de vocês e pela participação. Eu quero criar esse infoproduto e essa turma, e vocês que estão aqui, eu não vou cobrar absolutamente nada. Eu quero fazer esse produto, a gente tem 1 hora de workshop, 2 horas, não sei, vou pensar, mas isso vai acontecer até o final do ano, provavelmente em outubro. Eu vou criar esse book, eu vou fazer esses tutoriais, que são esses vídeos, vou fazer esses bônus, que vai ser algumas coisas relacionadas à parte mais comercial e comunicação para mercado internacional. E eu quero entregar para vocês como o meu MVP. Aí, o que eu quero de vocês é a contribuição com comentários, com feedbacks, com opinião. Quero que me digam se está bom, se está ruim, se realmente ajudou ou não ajudou. A princípio, sim, tá? Eu acho que depois é algo que sim, que eu acho que individual tem um valor enorme, né? Que a gente pode fazer. Eu só não quero prometer individual, porque, e se eu rolar individual, eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu vou fazer todo esse processo de início ao fim para vocês de graça, tá? Gratuitamente, realmente, porque também me ajuda muito, eu ganho muito aprendendo junto, mas eu só não quero prometer o individual por questão de tempo, tá? Mas com certeza sim, o workshop vai rolar. E, de novo, eu estou nessa fase agora de processo de organização, de fazer de uma maneira bem simples, mas que ao mesmo tempo aprofunde tanto quanto vocês precisam e consigam aplicar em diversas maneiras de trabalho. E que daqui a pouco a gente consiga também elaborar, sei lá, 1 vez por semestre, 2 vezes no semestre, não sei, mas encontros para a gente trocar novas ideias e usar o próprio grupo do Rafa, entendeu? Trazer mais gente, enfim. Então, depois eu até queria saber como é que a gente vai fazer isso. Eu queria saber o nome das pessoas que estão aqui para a gente considerar. Rafa, me deu uma ideia. Tu consegue ver depois o nome dos participantes? Uma lista? Vou tirar um print. Isso, boa, boa. Porque daí, quando eu tiver isso pronto, eu vou divulgar no grupo também, né? Eu vou botar um limite por workshop, se tiver mais interessado, a gente abre outro, mas as outras pessoas eu vou cobrar um valor provavelmente simbólico. Mas o primeiro, pelo menos, eu quero fazer com vocês, com essa ideia de ser um teste mesmo. E daí é isso, basicamente é isso, gente. Eu sei que eu falo bastante, eu falo rápido, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não se frustrem, tá? Não se frustrem por, às vezes está desorganizado, ou deixar passar alguma coisa e tal. Não deveria ser o foco de vocês, porque vocês são bons no que vocês fazem. E com o tempo, claro, vocês vão hoje, né? Tomara a Deus que eu consiga ajudar vocês a se organizarem, mas com o tempo a ideia é que vocês consigam ganhar mais dinheiro e contratem alguém para fazer isso para vocês. Não sei se vocês acompanham o Ivi, ele está na Europa agora. E ele simplesmente me passa o projeto, faz o desenvolvimento, ou algum parceiro faz o desenvolvimento. Enfim, eu acabo facilitando muito a vida dele. Então, com o tempo, o que é a escalabilidade? É exatamente isso, é que vocês trabalhem menos, ganhando mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, fiz no Canva, mas com muito amor. Esse é o meu Instagram, me sigam que eu sigo de volta. E eu estou bem, bem, bem empolgada para a gente fazer esse workshop, porque eu quero mostrar realmente, acho que na prática, às vezes é muita teoria, muita teoria, muita teoria, e eu entendo, porque eu comecei totalmente do zero esse negócio, não esse negócio, eu digo, entrar no Webflow sem conhecimento nenhum, e às vezes a gente não sabe para onde ir, às vezes parece muito básico, mas mesmo assim a gente não engrena. E eu entendo isso, sabe?
Então, enfim, eu quero muito ajudar vocês e tomara que seja muito legal, tá bom? É isso. Alguma pergunta? Fantástico, fantástico, Sara, já tô louco pra rolar esse workshop aí, tô curioso. Que bom, que bom, que bom. Ah, que show, que Perguntas, bom. galera, dúvida, talvez a Thalita disse que tá sem microfone, mas pode escrever aí no chat também, Thalita. Thalita que tem uma empresa e já a Mese, Ah, show. né, então... Que bom, gente, que bom que vocês gostaram. Eu tenho uma dúvida, Sara, então. Claro? Ah, quando tu começou a trabalhar lá com o JP, depois com o Ive, eles já tinham um processo estabelecido assim, ou tu criou para eles, foi algo do zero? E Então, como é que foi, assim? vou abrir o processo deles, hein? Não, na verdade, eles já têm, os dois, sempre tiveram formatos de trabalho, né? Então, quando eu estava mencionando antes sobre a questão de cada profissional trabalhar de um jeito, eu estava, obviamente, me referindo a eles, tá? Então, o próprio, eu acho que eu posso falar, acho que não é problema nenhum, porque o JP, ele fala desse conteúdo, né? E ele gosta muito e para ele funciona demais a estratégia da escassez, tá? Ou seja, ele nem sempre está disponível, ele nem sempre faz reunião com os clientes, ele sempre tem alguém para representar, e isso, de certa forma, como ele acaba mirando clientes grandes, para eles traz, de certa forma, um sentimento de, bah, esse cara ele é muito ocupado, ele precisa colocar alguém porque ele não está conseguindo atender de tanta gente que está atrás dele, e dessa forma, ele consegue atingir clientes grandes e ganhar bastante por projeto. O IVE, em contrapartida, talvez seja porque ele tá trabalhando também na Free Suite, né, que é uma empresa e tal. Ele gosta de trabalhar com agilidade, que eu, particularmente, gosto de trabalhar mais também, tá? Ou seja, claro, de novo, eu me adapto, né? Porque o meu cliente não é o cara que a gente está vendendo o site. O meu cliente é o designer, né? O meu cliente é o web designer. Inclusive, até eu queria trazer esse insight para a Nara. Nara, se em algum momento tu fazer parceria com algum web designer, web developer, lembre-se quem é o teu cliente, que não é o cara, o cliente final. Teu cliente é o teu parceiro que te contratou. Porque se tu for bem sucedida nisso, ele vai continuar te contratando para outros trabalhos. Claro que isso também implica tu fazer um bom trabalho no website em si, mas o que eu quero dizer é prestar atenção nessa comunicação e nesse contato com esse parceiro que te indicou para esse trabalho. O IVE, então, voltando, ele tem uma metodologia de mais de agilidade, de entrega, de, sabe, fazer acontecer mais rápido, pegar clientes que não necessariamente são clientes grandes, podem ser clientes com uma entrega mais curta, não é um problema, se tem disponibilidade, se o valor fica interessante, e a gente trabalha ali nesse aspecto de over delivery, tá? Essa é a estratégia do IVE, que é falar para o cara que a gente entrega em 4 semanas, se a gente conseguir em 3, a gente entrega em 3, e o cara fica encantado e ele quer fazer de novo. Importantíssimo, importantíssimo. Isso é diferente de se atropelar, ansioso, fazer tudo para ontem, quando o cliente falar que precisa na madrugada boladona. Eu não vou trabalhar na madrugada boladona, me desculpe, eu nem consigo ficar acordada. Ou seja, como é que a gente mantém esse controle? Tendo um onboard bem claro, esclarecido, transparente de como que a gente trabalha. E daí esse over delivery acaba sendo sempre uma surpresa agradável para o cliente. Por mais que ele continue nos contratando para outros projetos depois, ele sabe, e eu sempre deixo muito claro que farei rápido uma over delivery se possível, mas o nosso cronograma é esse. Está de acordo com esse cronograma? E assim a gente trabalha. Então depende muito, sabe? Depende muito o tipo de profissional. Como eu falei, a gente pode adaptar vários formatos, vários estilos, fases também, né, de carreira. Então, geralmente, quando a gente está no início, a gente quer pegar mais coisas, então a gente está um pouquinho mais ativo. Quando a gente já está um pouquinho mais maduro, os dois guris estão já mais maduros, né? Mas eu digo assim, o próprio JP, tipo, ele quer fazer coisas mais criativas, ele quer um cliente maior, ele quer um cliente na área de tecnologia. E claro, como ele tem bastante demanda já natural, orgânica, né? Ele consegue também fazer essa seleção, né? Então, tudo depende, é isso que eu digo. Quando eu fizer o workshop, eu quero trazer algumas possibilidades para que vocês consigam adaptar para vários tipos de negócio. E sim, eu acho que o ideal ainda seria a gente fazer individual depois,
para que a gente consiga aplicar para cada um, né? Mas aí vamos ver essa questão de tempo e tal. Mas é isso. E daí eles tinham, desculpa, acho que eu não te respondi. Eles tinham o seu jeito de trabalhar, um pouco trancos e barrancos, porque, de novo, quando a pessoa faz tudo, ela não consegue fazer um processo completo, eu entendo. Mas algumas padronizações já aconteciam, principalmente automatizações, por exemplo, de financeiro, sabe? Tipo de comunicação no Slack, e algumas coisas ali que eu fui pegando a manha. E daí eu criei esse processo para sempre, independente com quem eu trabalhar, aplicar a mesma coisa. E daí hoje, os dois trabalham já muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais fluido, porque daí hoje eles já têm esse método. Por exemplo, eu já não estou mais trabalhando com o JP, tá? Depois que eu comecei na agência ali, a gente acabou não colaborando mais, porque ele precisa de alguém mais full time e tal. Mas ele já tem o processo todo padronizado, ou seja, é só aplicar. E se ele contratar alguém agora, daqui a pouco vai, essa pessoa já tem a metodologia de novo. Então, essa é a maior riqueza que a gente tem em padronizar o processo, entendeu? Fantástico, muito legal. Alguém tem uma dúvida, pessoal? Aproveitar os últimos minutos que a Sara está acordada, por favor, então mandem dúvidas. Eu queria falar uma coisa para Thalita. Thalita, olha só. Tu está falando que está saindo do freela para estruturar a tua empresa, né? Se vocês conhecem alguém, tá? Que está interessado em trabalhar com vocês, não sabe como, ou tem interesse no próprio, ou é iniciante num web design. Eu vejo tanta, como é que eu posso dizer, oportunidade de pessoas trabalharem com isso, que nem sabem que é isso, que eu já tinha até comentado com o Rafa, né? Uma das coisas que futuramente seria um sonho seria fazer até um treinamento para as pessoas se tornarem project managers de vocês, para vocês conseguirem contratar essas pessoas, sabe? Um formato de fazer isso é pegar alguém que já trabalha contigo, alguém que seja parceiro, ou porque assim, tem vários web designers que eu tenho falado no Instagram que falam assim: ah, eu trabalho com a minha esposa, eu trabalho com meu marido, eu trabalho com uma amiga que me dá uma mão, me ajuda quando precisa mandar uma invoice. Tal. Essa pessoa, de certa forma, ela já está fazendo gestão para ti, entendeu? Então, quando tu aprender a fazer isso, tu vai passar isso para essa pessoa e ela vai te auxiliar. Então, é uma maneira, daqui a pouco, se vocês não conseguem aplicar, né, de ter uma ajuda, ou fazer uma troca, que é pegar um iniciante no web design, no web development, enfim, alguém que queira começar com Webflow, por exemplo, e fazer exatamente o que o JP fez comigo. Sara, vamos começar? Vamos, beleza. No primeiro mês, eu te pago o percentual do projeto que a gente fechar, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com percentual, porque eu acho que é assim que a gente realmente motiva as pessoas, sabe? Depois, com o tempo, a gente acabou criando fixo, enfim. Até criar uma confiança, até criar um entendimento, mas funciona, porque parem para pensar, tá? Inclusive, até abrindo para vocês, bem tranquilo, não tem problema com isso. Eu trabalho com percentual com o IVE. Por quê? E eu gosto de trabalhar com percentual. Se ele não fechar um projeto, ou se eu for para uma reunião com a proposta e tal, e sei lá, eu não me apresentei direito, eu fiz uma cagada que não fechou o projeto, eu acho ok eu não receber, tá? Agora, se eu fechei projetos para ele, ou seja, estou fazendo ele ganhar mais dinheiro, não fazendo toda essa parte do processo que toma um baita de um tempo, ele pagar uma comissão, um percentual no valor total do projeto, para ele é fichinha, porque ele está ganhando muito, tendo tempo livre, principalmente, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a pensar, sabe? Essas possibilidades de encontrar, inclusive, colaboração com outras pessoas nesse formato, porque daí vocês não precisam desembolsar, cada um tem um ganha-ganha ali de conhecimento, de parceria, aí vocês ensinam para essas pessoas a fazer o desenvolvimento, a fazer o design, enfim, é uma troca. Então, eu acho que tem bastante oportunidade aí de enriquecer, sabe, nesse grupo. É isso aí, Thalita, exatamente. Mas ele tem a carreira dele, mas eu gostaria de ter uma pessoa para eu junto, talvez tá. Isso aí. Tá. Como encontrar essas pessoas? Pois bem. Tudo depende também do mercado que vocês querem trabalhar, né? Se for mercado internacional, se vocês têm o trabalho, o processo feito, porque assim, ó, isso que eu quero que vocês entendam, tá? Independente se encontrar ou não encontrar as pessoas, vocês fazerem ou contratarem alguém, não interessa. Essa padronização vai ter que acontecer para vocês escalarem, tá? Então, esse é o ponto 1. Isso vai ter que ser feito. Porque além de ajudar vocês a explicarem como vocês funcionam para essa pessoa,
ajuda também a não deixar ela perdida e não demandar muito tempo de vocês ensinando, porque o ruim de contratar alguém muitas vezes também é ter que ficar ali explicando para ela, demorando tempo, e daí não vale a pena. Então, essa priorização tem que acontecer, tá? Ponto 1. Ponto 2. Clientes, parceiros internacionais, eu já pensei várias vezes em chamar o Pietro, que era uma pessoa que falava comigo e ele é prof de inglês. E ele tinha foco em trabalhar com profissionais de Webflow. Eu já pensei que daqui a pouco, eu tô te dando uma resposta que eu não sei exatamente como encontrar essas pessoas, tá? Porque eu também tô começando a pensar nisso agora, em criar essa comunidade de pessoas que virem project managers. Mas o Pietro estava dando aula de inglês para várias pessoas que são do ramo da tecnologia. Talvez aí tenham pessoas para o mercado internacional, primeiro estou falando, que se interessem em fazer esse trabalho, tá? Então, ponto 1 é esse. Agora, no mercado internacional, onde encontrar essas pessoas? Eu vou pensar numa resposta melhor e vou te dizer. Porque eu realmente não sei. É porque eu vejo que é uma dor real de vocês, entendeu? E até por isso que eu comecei a trabalhar com isso. Eu não vejo muitas pessoas, porque acaba sendo uma grande oportunidade no mercado. Agora, quem começa a trabalhar com isso e já não trabalha, eu não sei. Eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês, de verdade. Às vezes são pessoas, eu vejo que tem muitos profissionais na área já, mas que aprenderam dentro de uma agência, ou aprenderam, né, com a vida, assim, né, dos projetos e tal, com a Uhum. correria, né? Isso. Agora, tu encontrar uma pessoa, né, eu Isso. acho que, como tu falou ali, daqui a pouco, encontrar uma pessoa disposta e treinar ela, possa ser até um caminho mais interessante do que encontrar uma pessoa pronta, assim, né? Exato. Mas também é difícil. Tu sabe que quando eu trabalhava no comércio internacional, né, nas áreas internacionais das empresas, a gente tinha, eu era uma trader, que a gente chama trader internacional, né, que é um vendedor internacional, e nós tínhamos a equipe de apoio, que é o back office, é assim que o termo que se usa, que era, querendo ou não, uma galera que fazia gestão do projeto. Ou seja, eu aplicava a venda, eu fazia negociação, mas no final das contas, a parte do burocrático, a parte da prática, de alimentar um sistema, que é a parte que, querendo ou não, é a parte chata, mas é a parte necessária para a roda andar, são essas pessoas que ficam atrás desse profissional, né? Então, assim, até uma das ideias que eu ia dar é ver se vocês conhecem alguém, tá? Que já tenha dá para procurar no LinkedIn, LinkedIn é uma ótima fonte, mas também ver se vocês conhecem algum web developer, enfim, que já tenha um project manager. Daqui a pouco essa pessoa, tipo, é que nem eu, assim, trabalha como freela e pega outros profissionais também, sabe? Se for algo imediato, claro. Mas isso é uma das únicas coisas que eu consigo pensar agora. No LinkedIn, sim, tem aquele site que é, mas eu acho um dev, na verdade lá só tem dev, né? É, enfim, eu vou pensar algumas outras formas, algumas outras fontes e eu compartilho com vocês. Mas é É. isso aí, gente. Sara, a última pergunta, só para encerrar, então, que é uma Claro, curiosidade, na verdade. claro. E se alguém tiver mais algum ponto aí também. Eu vi ali que nas ferramentas, tu não citou uma que é muito usada aí por vários profissionais, várias pessoas, que é o Notion, né? Tu já usou, tu tem alguma opinião sobre essa ferramenta, para quem também usa ela já ou pretende usar, porque é uma das ferramentas mais versáteis assim, no mercado hoje para várias coisas, né? Pois é, Inclusive estão usando para fazer gestão de projetos. sim. Inclusive, eu já vi várias pessoas vendendo infoprodutos, ou seja, tipo, templates prontos do Notion para diversas coisas, né? Mas eu te admito que eu já usei rapidamente, só que não me adaptei muito, sabe? Já estava Não. fazendo umas caras ali, porque ele tem um template desses aí. Ah, tu tem, que tri, que tri. Ó, viu? Aí tem um infoproduto para tu vender. O Rafael, inclusive, a gente implementou para ele esses tempos aí. É um Uhum, workspace, todo esse processo que você passou de documentação, de padronização do processo, ah, o Notion está em branco, né? Então, para quem entra ali, fica meio perdido. O meu preferido é o Asana, eu sou apaixonado pelo Asana. Então, tentei trazer o Asana, o HubSpot e o Google Docs para dentro do Notion para ter uma uhum, documentação completa e uma padronização do processo, que é uma coisa que você trouxe bem forte ali. Eu sim. até falando para o Rafael no WhatsApp ali, porque tá validando muito do que eu passei muito tempo. Eu Aham, passei 2 anos, mais ou menos, trabalhando nele, que é o que eu utilizo hoje.
E Uhum. custei a querer vender como infoproduto, tanto que eu não divulgo Tu tem que por conta vender. disso, é. Rafael sabe, eu Claro. falo, putz, porque A galera é é como tudo você low falou, profile aqui, ninguém é quer aparecer. porque não é porque o processo em si, ele é o diferencial. A ferramenta não importa, sabe? Então, o Notion, para mim, é muito mais vender o processo do que o template em si, entendeu? Tanto que Isso. eu tenho alguns vídeos no YouTube sobre o processo. O template é só o meio, sabe? Onde eu estou fazendo ali. Eu tenho um Sim. método que foi desenvolvido aqui. Ai, mandei aqui para o Rafael, esqueci o nome. Cadê aqui, ó? É o método copy que eu criei, baseado no método para, com de organização e tudo mais. É Uhum. capturar, organizar, processar e executar, basicamente ali, entendeu? Mas o Show. Notion foi feito para isso. Mas é isso aí, mas é exatamente isso. Eu admito, de novo, eu não usei o Notion porque eu acabei não me adaptando. Eu usava o Trello, eu comecei com o Trello. E daí, os clientes que eu comecei a pegar internacionais do JP, né, que foram os primeiros que eu atendi ali com ele e tal, usavam muito o ClickUp. Tinha um cliente bem grande lá que usavam muito o ClickUp. Foi a primeira vez que eu olhei e pensei, meu Deus do céu, que horror. Muita informação, nunca vou me encontrar, terrível. Só que daí se adapta, se acostuma, você é obrigado, né? Nesse caso, como era uma ferramenta do cliente, não tinha a possibilidade de dizer, ai, quem sabe a gente usa Trello. E daí eu me obriguei, me acostumei e comecei a aplicar. Mas o Notion, sim, de fato, Rafa, é uma coisa que é muito usada. Eu, de novo, não tenho expertise, mas é a mesma coisa. Eu acho que o Jardel trouxe o ponto fundamental, que é a padronização é indiferente à ferramenta. É indiferente. Em qualquer uma delas, tu vai fazer a mesma coisa. E tu vai usar a que tu melhor te encontrar. Ah, tem gente que não gosta de usar esses softwares de gestão. Tem mesmo, e não precisa, não é obrigatório. Tu tem padronizado isso de alguma forma? Como que tu vai mostrar para o cliente? Própria forma de proposta. Tem gente que gosta de mandar proposta no WhatsApp, de uma maneira bem informal. Não é tão profissional, mas é a maneira que aquele profissional gosta, beleza? Agora, tem gente que já cria uma coisa mais legal, uma padronização por site, que daí o template está ali, é só tu. Olha a facilidade que isso traz, sabe? Além de te trazer uma visão mais profissional, o cliente vai pensar, opa, esse cara sabe o que está fazendo, tu já vai mostrar a tua expertise. Então, assim, é a maneira como tu cria as coisas e como tu vai se apresentar para o cliente. Mas, de novo, diferente da maneira como tu fizer. Ah, não uso Slack. Tem gente que não usa Slack, né? Só fala pelo WhatsApp. Beleza. Funciona? Ah, funciona para o cliente que quer atender. Beleza, então continua. Mas padroniza, não vai toda vez falar alguma coisa. Sabe? Tem que automatizar o processo, independente da ferramenta. Que massa que É, tu fez isso, Jardel. Eu vou olhar. coloquei o pessoal dar uma olhada, mas o que você falou é interessantíssimo. Eu utilizo os dois, eu utilizo o Slack e eu utilizo o WhatsApp. Eu estou no canal de comunicação de mensageiro, onde o cliente está, qual foi o melhor para o cliente. Mas a Uhum, documentação do processo e a internalização eu coloquei toda dentro da casa, sabe? Nunca uhum. vou para a ferramenta do cliente. Mas, e isso que você falou de, tipo, quando você tem esse processo desenhado e você demonstra autoridade sobre o seu processo, o budget só vai fazendo aqui, ó. Só vai subindo. Quando você demonstra valor etapa a etapa para o cliente, com autoridade e autonomia, putz, isso é delicioso. Você vê o olho do Isso, cliente brilhando, não pelo isso. produto final, mas pelo atendimento como um todo. É maravilhoso demais. Isso, e daí tu olha e tu pensa, eu consigo escalar isso aqui. Eu vou, eu, Exato. eu vou cobrar mais na próxima. Eu vou conseguir cobrar. Eu, Porque, gente, olha, eu vou falar para vocês uma coisa em relação a todas as áreas. Eu falo com várias pessoas, eu adoro trocar ideias profissionais e tal, mas só para finalizar. É cada vez mais comum as pessoas quererem entregar qualquer coisinha, as coisas de qualquer jeito. Então, um atendimento bem feito, de novo, não precisa ser complexo, não precisa ser absurdo, cheio de parafernália, pode ser simples, mas bem feito, bonito, sabe, com gentileza e tal, faz toda a diferença. Então, ajustar o processo de vocês, dar uma padronizada, organizar para que vocês parem de perder tempo, vocês também vão parar de perder dinheiro. Acreditem, vai fazer diferença. só um tópico. Com certeza. A média que aumentou meu budget depois dessa padronização do processo, de fato, quando eu olhei para isso, foi de uns 300%, sem brincadeira. Tipo, falando baixo, assim, que não tem número exato, mas foi de 300%. É papo de sair, tipo, de uma página única, falando sobre valores básicos, assim, é sair de, tipo, R$ 1.200 para você levar essa página para, tipo, 5, 7 mil reais, entendeu? Uma landing page, assim. Ah, demais, demais. Eu fui até colocar aqui ai, não sei onde que faz isso, mas aquele de parabéns.
Eu acho que hoje no Mac é só... Não sei se você faz Na assim, Meus eles... parabéns, segunda, isso aí. não Isso lembro aí. agora se foi na segunda talk, acho que foi, que eu falei um pouco sobre proposta, né? E eu falei o quanto a percepção do cliente é importante, porque o cliente ele compra primeiro com os olhos, né? E depois ele realmente vai decidir, né? Isso vale para qualquer área e eu acredito que no design, nós como os designers deveríamos aproveitar mais isso, assim. Se a gente tem essa habilidade técnica, cara, capricha um pouco mais, né? Eu acho que o pessoal tá muito com a síndrome do MVP, assim. Tudo tem que ser Isso, MVP, 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 isso. né? E é muito daquilo do feito é melhor que perfeito. Obviamente que é melhor que o perfeito, porque eu acho que o perfeito nunca vai existir, né? Mas Uhum. tenta dar um capricho no teu material, na tua apresentação, no Isso. processo, como a Sara falou ali, nos templates de e-mail, além de trazer mais agilidade para ti, vai encher o olho do cliente, ele vai dizer, pô, olha que profissionalismo, né? Olha que Uhum. exemplo. É. E um ponto que eu também queria trazer acho que até a Sara comentou, o Jardel, não lembro, pouquíssimos profissionais fazendo isso. Muito pouco. Então, quando tu faz alguma coisa mais direitinho, assim, tu já te destaca, né? E isso Uhum. é ponto positivo para ti. E isso que tu falou, Rafael, perfeito. Eu acho que assim, ó, não é um problema fazer as coisas de forma simples ou estilo MVP para quem tá começando, né? Ou para quem tá um pouquinho perdido na jornada, tá tentando se organizar e tal. Beleza. Agora, tu já atendeu alguns clientes, tu já sabe como é que eles chegam até ti, já sabe o que tu vai ter que falar. Aí vai de ti se coçar para melhorar o teu processo. Se tu quer Exato. escalar, se tu quer ganhar mais dinheiro, ou se quer, sabe, simplesmente parecer mais profissional. Então, para evoluir, existem métodos, de novo, como a gente acabou de falar, simples, que é a padronização, mas que vai fazer uma baita diferença no resultado, tu entende? É isso que os guris estão falando. Então, claro, quero fazer de qualquer jeito, para mim é mais simples, que saco, que não sei o que, tá bom, beleza, mas tu tá perdendo dinheiro, tu tá perdendo chance de cobrar mais, tu tá perdendo chance de ter muito mais clientes ou clientes agendados até o final do ano, criar uma agenda, sabe? Não adianta, não tem segredo. É simples, mas tem que fazer. Então, eu vou encher o saco de quem continuar com nós aí no próximo workshop também. A gente está no final do ano, sei lá, seja nas férias, se não conseguir fazer agora. Pega 2 dias, 3 dias, sei lá. A gente sabe que às vezes demora mais que isso, mas para começar, pelo menos. Depois que a gente começa, a gente todo dia vai botando um pouquinho, vai botando um pouquinho, vai botando um pouquinho. Uma hora a gente finaliza e acelera o processo. Optando para quem está aqui, para você ter ideia de ferramentas básicas para fazer isso que a Sara está falando, de padronização. Ó, tá parecendo essas merdas, né? O Gmail, ele tem que é o mais barato hoje no mercado de provedor de e-mail e que você consegue fazer isso, ele tem uns templates dentro dele. Então, que Uhum. você consegue fazer, usa um strip da vida, alguma coisa, e você consegue fazer templates para o modelo de orçamento que você vai mandar. Por muito tempo, eu tive a Cláudia aqui dentro da empresa, a Cláudia e a Camila, que era meu financeiro, era eu mesmo, tá? Só eram e-mails secundários, onde eu enviava e-mails padrões para fazer a cobrança. Porque eu notei que eu tinha uma resistência com o cliente, mas se fosse outra pessoa, eu demonstrasse esse valor para o cara, a percepção dele do outro lado, eu tinha uma redução da incidência como é que fala? De atraso no pagamento e tudo mais, e tudo E funcionou muito, inadimplência. da inadimplência, isso. Rodou tudo muito melhor. E quando eu estou em Uhum. call com o cliente, você abre uma documentação sobre o projeto do cara, até passei para o Rafael esses tempos, seja no Google Docs, entendeu? Se você tem isso organizado lá. O Uhum. cara é mágico, é de fato, não é brincadeira, isso, tipo, muda a percepção total. Uhum. Tá falando, tá Verdade. ligado? É bizarro isso. É. Bom, galera, queria agradecer a todos aqui a presença de hoje. Queria agradecer muito a Sara aí, que tirou horas do seu sono e, para quem não sabe, agora ela ganha em euro. Então, assim, o custo dela aqui, a hora dela é altíssima, né? Ela veio aqui gratuitamente para nós, nos passar essa experiência. Gratuitamente não, vocês vão receber logo mais a cobrança lá no WhatsApp. E ainda lembrando que eu tirei aqui um print de quem estava aqui na chamada, né, para Show. gente depois fazer o workshop aí, quando a Sara decidir fazer. E é isso, Sara. Obrigado mesmo aí pelo tempo disponível. Ai, gente, eu que agradeço, de verdade. Eu acho isso muito rico. Novamente, Rafa, parabéns. Essa colaboração é riquíssima mesmo. Networking incrível.
Quem tem gente... câmera aí, vamos tirar uma fotinha. Quem tem Vamos, câmera. vamos. Vou desligar aqui a Isso. gravação, pra gente encerrar também. E a gente só se fortalece se unindo.